Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses. As crianças podem acompanhar o diácono Luiz Carlos e lá elas receberão a mensagem, a mesma mensagem que nós teremos aqui no templo para as crianças com o diácono Luiz Carlos. Palavra de Deus, então, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, faremos a exposição hoje do verso 24 até o capítulo 2, verso 5. Às vezes as divisões de capítulos e versículos na Bíblia não nos ajudam muito. E neste momento eu gostaria de expor a mensagem de Deus aos irmãos, neste texto, nessa unidade literária, 1:24 a 2:5. Farei a leitura da palavra de Deus neste momento. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, neste momento de exposição da Tua Palavra, pedimos que Tu faça do nosso coração terra fértil, a fim de que a semente da Tua Palavra frutifique em nosso coração, frutifique em mais amor a Ti, em mais obediência a Ti, em mais firmeza de fé em Cristo Jesus, na Sua pessoa e na Sua obra. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, ajuda-nos a viver a Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar com uma pergunta. Você conhece a história do lugar em que você está neste momento? Você conhece a história do banco em que você está sentado? Você conhece esta família que está na arte do nosso culto dessa noite, com o tema desta noite? Você conhece este casal? Você conhece a filha deste casal? Agora, em agosto de 2022, nós comemoraremos os 98 anos de organização da Igreja Presbiteriana da Lapa. A data da organização foi 22 de agosto de 1924. Mas os trabalhos começaram muito antes. E no bairro da Lapa não existia nenhum trabalho evangélico ainda naquele momento. Já havia uma tentativa anterior da Igreja Presbiteriana Unida, ali da Rua Helvética. Eles já tinham tentado plantar um trabalho missionário aqui, não deu certo. O missionário Banks veio e disse: eu quero tentar de novo. Reverendo Matati, ele não gostou muito da ideia. Ele estava meio pessimista. Ele falou: Banks, o bairro é árido, o povo de lá é difícil,
trabalho não dá certo, as pessoas não aceitam os convites, elas não vão no culto, elas não vão na EBD, elas não querem, a gente já tentou, elas não querem. Banks não esmoreceu, continuou o trabalho. Por 3 anos, ele trabalhou aqui de 1918 a 1921, pregando todos os dias na sala da sua casa, e as pessoas não vinham, e ele pregava e as pessoas não vinham. E aí ele mudou a estratégia, quer saber, eu vou para a rua. Ele começou a pregar nas ruas, aqui da Lapa, a mensagem do Cristo ressurreto e o destino daqueles que rejeitassem o Cristo ressurreto. Ele orava, e ele pregava, e ele ensinava, e ele visitava as pessoas. E pela graça de Deus o trabalho começou a crescer. Banks era um guerreiro. A igreja, Paulo, que escreveu a Epístola aos Colossenses, também era um guerreiro. De fato, este texto que nós acabamos de ler tem a sua mensagem central na luta de Paulo em favor dos colossenses. Talvez você esteja se perguntando, puxa vida, como é que você sabe que essa é a mensagem central? O texto fala de tantas coisas, o texto fala de sofrimento, de aflições, ministério, dispensação. Como é que você sabe que a mensagem central é a luta de Paulo? Eu quero mostrar para vocês no texto como é que a gente pode saber que a mensagem central dele é a luta de Paulo. Paulo, neste texto, usa um recurso literário muito rico, e eu gostaria de mostrá-lo para vocês aqui. Às vezes a gente tem a noção de que os escritores bíblicos eram tipo homens da caverna, né? Gente pré-histórica que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, andava sujo na rua, rasgado, não sabia muita coisa da vida. Mas isso é mentira, isso é um preconceito nosso, porque a gente sempre acha que a gente é muito mais letrado, né? Que a gente é muito mais inteligente, que a gente sabe muito mais. Que nada, meus irmãos. Paulo, neste texto, mostra como a Bíblia é um livro de literatura riquíssima. O nome do recurso literário que Paulo usa neste texto é quiasmo. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, talvez você já tenha ouvido esse nome, quiasmo. O que ele significa? Ele significa que o texto é construído em formato de vai e vem. O texto sobe e desce. Mais ou menos como este arco que você está vendo aqui. E eu quero usar este arco para ilustrar para você e para mostrar para você no texto como isso acontece. Note comigo, no verso 24, nós temos o verbo regozijo, alegro, eu me alegro. Verso 24, eu me alegro, esse é o primeiro ponto. No verso 26 e 27, nós temos a palavra mistério, o mistério de Deus, Cristo. No verso 29, nós temos a palavra eu estou esforçando-me. Numa outra tradução, se você tiver outra tradução, tem a palavra lutando. E eu prefiro esta tradução. É a tradução para o verbo grego agonizomai. Parece agonizar, né? No capítulo 2, verso 1, ele fala de grande luta. E aí a gente tem a forma substantiva, agona. Então, lutando, luta. Alegrando-me, mistério, lutando, luta. Lá no verso 2 do capítulo 2, nós temos novamente mistério de Deus, Cristo. E lá no final do texto, no verso 5 do capítulo 2, nós temos alegrando-me. Olha o movimento do texto. Eu me alegro, mistério de Deus, Cristo, estou lutando, tenho uma grande luta, mistério de Deus, Cristo, estou me alegrando. O texto vai e vem. O que ficou no ponto alto do texto? O que ficou lá em cima do arco? A luta de Paulo. A luta de Paulo é o tema central deste texto. Ele está enfatizando esse tema para você. E de fato ele deixa isso tão claro que ele usa uma frasezinha do Novo Testamento que é muito comum quando a pessoa quer dar ênfase em alguma coisa, que é o gostaria, pois, que soubesseis. Nas cartas de Paulo tem várias vezes este texto, gostaria, pois, que soubesseis. Ele está dizendo, eu quero que vocês saibam. Saibam o quê? Quão grande luta venho mantendo por vós. A luta de Paulo, a luta do guerreiro Paulo é a parte central deste texto. Paulo é o guerreiro e os santos em Colossos são os seus filhos. Por que ele está escrevendo essa parte da carta aos Colossenses? O verso 4 do capítulo 2 diz o porquê. Assim digo, para que
ninguém vos engane com raciocínios falazes. Às vezes a gente acha que no primeiro século e no segundo século todo mundo sabia o puro evangelho. Todo mundo era crente 100%, não tinha mentira. As mentiras surgiram hoje. Capaz. Os apóstolos não estavam nem no túmulo ainda, e a gente já tinha vários e vários ensinos errados nas igrejas. E os apóstolos lutavam para que esses ensinos errados não prevalecessem, lutavam contra os falsos mestres, lutavam para que eles não enganassem o povo de Deus. E de fato, os piores erros, meus irmãos, não são aqueles que são crassos, não são aqueles que são completamente opostos da verdade. Esses são muito fáceis de se reconhecer. Se alguém sobe neste púlpito e chega e prega a Igreja Presbiteriana da Lapa, Jesus Cristo não ressuscitou de verdade. Era só uma história para dizer que na verdade Ele ressuscitou espiritualmente, assim como nós precisamos ressuscitar a verdade, o amor no nosso coração. Isso é mentira, isso é claro que é mentira. Não, Cristo ressuscitou em carne e está agora à destra de Deus o Pai. Essa é uma mentira muito óbvia. Logo, logo rapidamente você vai rejeitar esta mensagem, rejeitar este mensageiro. Mas quando a mentira é sutil, quando é 99% verdade e 1% mentira, passa desapercebido aos nossos olhos. Essas coisas são muito perigosas. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, verso 8, veja comigo, capítulo 2, verso 8, cuidado, vigiem, que ninguém vos venha a enredar, a prender numa rede, como se fosse um peixinho, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, esse é o mais perigoso. Qual é o melhor remédio contra a mentira? A verdade. Por isso que antes do texto que nós lemos, no capítulo 1, versos 15 a 23, como nós temos na liturgia, Paulo expõe a verdade nua e crua, límpida e cristalina para os colossenses. Quem é Cristo? O que Cristo fez? Vocês sabem o que Cristo fez? Vocês sabem quem Ele era? Eu vou deixar claro para vocês aqui, bem escrito, bem detalhado, quem é Jesus Cristo, para que ninguém vos engane, para que ninguém minta. Se alguém vier e falar algo diferente do que eu estou escrevendo aqui, seja anátema, como ele falou aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Seja maldito. Saiba a verdade é esta, este é o Cristo. E ali no verso 21, 22, 23, ele aplica a mensagem. Veja que no verso 20 do capítulo 1, estou no capítulo 1, verso 20, ele diz que Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E no verso 22 diz que Ele vos reconciliou. Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz pelo seu sangue, inclusive você. É isso que Paulo está dizendo, inclusive você. Não é uma mensagem abstrata, não é uma filosofia, não são ideias que não têm nada a ver com a sua vida. Cristo reconciliou você. Mas tem uma condição. Veja que a condição está no verso 23. Qual é a condição da esperança do Evangelho? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu, Paulo, me tornei ministro. A Almeida Revista Atualizada é uma tradução muito boa, porque ela nos ajuda a ver coisas que só estão na língua original. Quando você tem aqui a palavrinha eu, o pronome pessoal eu, o pronome pessoal nós, ele sempre dá ênfase ao texto, porque o pronome não precisa estar ali. Ele poderia simplesmente ter dito, e do qual me tornei ministro. Você entenderia a mensagem. Quando ele fala eu, ele está apontando para ele. Ele quer que os colossenses entendam, sou eu que prego o verdadeiro evangelho, e não estes falsos mestres que estão tentando enredar vocês. Eu, Paulo, me tornei servo desta mensagem. Eu, Paulo, me tornei ministro do evangelho. Eu, Paulo, sou o guerreiro que luta em favor de vocês. Por isso, o tema da mensagem desta noite é Carta de um Guerreiro aos seus filhos. Eu quero falar
de 3 aspectos que Paulo deixa claro nessa carta. Justamente os 3 aspectos do nosso quiasmo. O ponto central do quiasmo, o ponto central da mensagem de Paulo é: eu luto em favor de vocês. Eu luto em favor de vocês. Amém. Perceba que toda a mensagem de Paulo está inundada dessa cláusula, por vocês, por vós. Olha só no texto. Capítulo 1, verso 24. Capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui eu quero fazer um comentário rápido com vocês. Isso é muito relevante, muito relevante. Paulo diz: eu me tornei ministro do Evangelho. E no verso 25 ele vai dizer de novo: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Ele diz: eu me tornei ministro. Ministro, na língua grega, é a palavra diáconos. Ele está dizendo: me tornei diácono. Paulo era diácono da igreja, então? Não. Paulo não era diácono da igreja. Ele não tinha o ofício diaconal. Não é porque a palavra diáconos aparece no Novo Testamento que ele está se referindo ao ofício eclesiástico de ser diácono. Assim como quando a palavra apóstolo no Novo Testamento aparece, ela não se refere ao ofício apostólico dos 12, mais Paulo. Não. Paulo diz: eu me tornei diáconos, porque a palavra diáconos significa isso, servo, ministro, aquele que serve a outras pessoas. Lembre-se disso, quando disserem a você que Febe era diaconisa, porque é assim que está no grego, ou que Barnabé era apóstolo, porque é assim que está no grego. Não é porque a palavra aparece que ele está se referindo ao ofício eclesiástico. Paulo é servo da igreja, servo do Evangelho, a favor de vós. Voltando ao texto, capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós. E lá no verso 5, ele diz que em espírito estou convosco. Toda a mensagem é permeada disto. Paulo está com eles. Paulo está lutando em favor deles. E é muito interessante que ele não esteja em Colossos. De fato, se você prestou atenção na leitura do texto, você sabe, Paulo nem viu a igreja em Colossos. Ele diz no verso 1 do capítulo 2, todos quantos não me viram face a face. Ele não viu a igreja de Colossos. A igreja de Colossos não havia visto os olhos de Paulo. Eles não o conheciam. Mas mesmo longe, ele batalhava por eles. Parece estranho, né? Será que é possível alguém estar longe de outra pessoa e batalhar por ela? Poxa vida, Paulo nunca nem pisou aqui na igreja e batalha pela gente? É possível isso? Se você está no meio cristão, se você tem vida de igreja, você sabe como é possível. Se você já precisou se ausentar da sua casa em algum momento, você sabe como isso é possível. E Paulo mostra que isso é possível de pelo menos 4 maneiras aqui no texto. A primeira, mais clara de todas, ele redigiu a carta. Redigindo essa carta aos Colossenses, ele está mostrando todo o seu amor, todo o seu cuidado pastoral pela igreja em Colossos. Em segundo lugar, ele era o arauto do Evangelho. Ele era aquele que pregava a Cristo, que pregava o Cristo crucificado, que anunciava a salvação por eles. Tem maneira maior de você demonstrar amor por alguém do que pregando o santo Evangelho que salvará a alma dessa pessoa para sempre? O terceiro modo que ele demonstra amor pelos colossenses aqui é que ele luta pela igreja contra os falsos mestres. Ele está lutando pela pureza do evangelho dentro da igreja. Ele está dando o seu sangue para combater estas pessoas que querem estragar a mensagem do evangelho para eles. Em quarto lugar, ele batalha em oração, logo no começo da carta. Você sabe, praticamente todas as cartas de Paulo começam com ações de graças, com uma oração de Paulo em favor da igreja. 4 maneiras. Demonstrando amor e cuidado, pregando o evangelho, lutando em favor das pessoas, batalhando em oração. Essa era a luta de Paulo.
E aqui eu pergunto, igreja, qual é a sua luta? Por quem você luta? Pelo que você se afadiga? Todos nós chegamos em casa, às vezes no meio da semana, e cansado. Todo mundo sabe o que é estar cansado, o que é estar fadigado. É verdade. Agora a pergunta é: qual é a razão da sua fadiga? E eu preciso lhe dizer que se a razão da sua fadiga é uma razão autocentrada, autorreferente de adquirir coisas, adquirir bens, adquirir estabilidade para você mesmo, conseguir recursos que lhe permitam ter uma vida mais confortável, mais tranquila, e todas estas coisas que você adquire e conquista servem a ninguém mais além de você mesmo, talvez a sua luta não seja a mesma de Paulo. De fato, talvez a sua luta se assemelhe mais à luta do homem louco de Lucas 12. Você conhece a parábola de Cristo. Ele fala que havia um homem muito rico e os seus celeiros estavam cheios de cereais. E ele diz: o que eu vou fazer agora? Não cabe mais. Eu estou colhendo, eu estou ganhando e não cabe mais no meu celeiro. O que eu vou fazer? O que ele poderia fazer com isso? Você tem alguma ideia do que ele poderia fazer com aquilo que estava sobejando, aquilo que estava sobrando da sua colheita? Ele teve uma ideia do que ele poderia fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir tudo o que eu tenho. Eu vou construir ainda maior, para que eu tenha mais, para que caiba mais. E assim, eu vou poder sentar e me alegrar e dizer: descansa minha alma, porque eu já tenho o suficiente para viver. Deus diz a ele: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E Cristo diz: assim é todo aquele que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Seja rico para com Deus, não entesoure para si mesmo. Paulo não entesourava para si mesmo, ele se esforçava, ele lutava, ele dava o seu sangue em benefício da igreja. De fato, ele faz uma afirmação muito ousada. Acompanhem comigo, capítulo 1, verso 24. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Esta é uma afirmação muito ousada. Muito ousada. O que Paulo está falando aqui? Cristo não sofreu o suficiente? Será que Cristo não sofreu tudo o que tinha para sofrer? Como é que Paulo tem coragem de dizer que ele estava completando na sua carne o que faltava das aflições de Cristo a favor da igreja? O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o Cristo que nós servimos não é o louco de Lucas 12. O Cristo que nós servimos é o Cristo crucificado, ressurreto, exaltado à destra de Deus Pai. É o Cristo que sofreu nesta terra para conquistar salvação a pecadores. Só que falta uma coisa nessa equação. Falta a mensagem chegar aos pecadores. Para que a mensagem de Cristo sofredor chegue aos pecadores, alguém precisa sofrer. E Paulo está dizendo: quem sofre sou eu. Sou eu que estou sofrendo para pegar a mensagem do Cristo sofredor e levar até os pecadores. O que Paulo está dizendo é que os sofrimentos de Cristo se completam quando o Espírito Santo aplica a mensagem, aplica os sofrimentos de Cristo no coração daquele que se arrepende. E o sofrimento de levar esta mensagem até aquela pessoa, afinal de contas, Romanos 10,14, como crerão naquele que não ouviram? Se não ouviram, não irão crer. Para crerem, precisam ouvir. Para ouvir, você precisa falar. Este sofrimento pertence a mim e a você. O sofrimento de levar o Evangelho até pecadores.
para conhecermos melhor a Cristo, todos nós queremos conhecer melhor o nosso Deus. Todos nós queremos conhecer melhor a Jesus Cristo. A melhor maneira que você tem para conhecer melhor a Cristo é participar dos sofrimentos dele. É se conformar à sua humilhação e às suas aflições. Willis Banks e Dona Vicência certamente conheciam o que isso significa. Meus irmãos, eles são pessoas semelhantes a nós, pecadoras como nós, carentes da graça de Deus como nós, salvas pela fé em Cristo Jesus como nós. Sujeitas às mesmas tentações, mas eles deram um grande exemplo de como lutar em favor da igreja. Antes de virem para aqui, para o bairro da Lapa, para a capital São Paulo, eles trabalhavam em Juquiá. Banks, ele foi o pioneiro da evangelização no Vale do Ribeira, na região de Juquiá, Morrinho, Registro. Ali, ele chegou para cuidar de uma fazenda, basicamente esse era o serviço dele. Chegou ali para cuidar da fazenda, ele era o caseiro. Chegou no sábado. No domingo seguinte, as pessoas da vizinhança vieram para receber o novo vizinho. Ô, seu Banks, tudo bem? Como é que vai? Prazer conhecê-lo, Dona Vicência, que prazer. Quem é essa menininha linda? Dona Exaltina. Olha só, que maravilha. Que bênção conhecer vocês aqui. A gente fica muito feliz de recebê-los. Conversa vai, conversa vem, passa cafezinho, serve um bolinho, sabe como é que é? Chegou meio-dia. Meio-dia o seu Banks olhou para a visita e falou: nós somos religiosos aqui em casa. Aqui em casa a gente cultua a Deus. E domingo é dia do Senhor, a gente vai cultuar a Deus agora. Se vocês quiserem ficar conosco, vai ser um prazer ter vocês em nosso meio. Mas agora a gente vai parar de conversar e a gente vai cultuar a Deus. Diferente, né? Às vezes a gente gosta de fazer o contrário, né? A gente fica com a visita para não vir ao culto. Ou não vem ao culto porque fica com a visita. Ele faz o culto com a visita. Ninguém foi embora. Todo mundo ficou com o seu Banks lá. E aí, eles começaram a pregar o evangelho e o evangelho começou a crescer naquele lugar e de repente eles começaram a notar as dificuldades. Ninguém era alfabetizado. O povo recebia o evangelho e não era alfabetizado. Povo pobre, vida difícil. E aí, comentando isso em casa, eles tiveram a ideia de começar a alfabetizar um menino ou uma menina de cada família. Qual que era a ideia deles? Se cada família tiver um menino ou uma menina que sabe ler, eles vão poder ensinar os pais a ler e vão poder ler a Bíblia todo dia em casa para eles. Olha que bênção, vamos fazer isso. E oraram ao Senhor, e conversaram, e decidiram, vamos fazer. Vamos transformar nossa casa numa escola. 12 meninos e meninas se hospedaram, transformaram a casa deles num internato para essas crianças. 6 meses, ensinando-as a ler e a escrever. A Dona Vicência não ia dar conta de fazer esse serviço e cuidar da casa. E começaram a orar ao Senhor, e o Senhor proveu a Dona Mariana. Dona Mariana chegou para eles e disse, eu sei que está pesado para a Dona Vicência, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer o meu serviço para vocês. Eu vou limpar a casa para a senhora, eu vou cozinhar para a senhora, eu faço tudo para a senhora. Só peço uma coisa, bota o meu menino junto. Dá comida para a gente e bota o meu menino junto para aprender com vocês. E ela aceitou. Irmãos, não se afadiguem de forma autocentrada, não lutem por si mesmos, lutem por outros. Trabalhe em favor do reino, sofra em favor do evangelho, lute em favor da igreja. Como Banks, como Vicência, como Dona Exaltina, como Dona Mariana, como Paulo, a semelhança de Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a luta de Paulo com o mistério. Paulo, o guerreiro, diz, eu luto com o mistério. Qual é o objetivo da luta de Paulo? Veja comigo aqui no verso 2 do capítulo 2. No verso 2 do capítulo 2, Paulo diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No capítulo anterior, capítulo 1, verso 29, para isso é que eu também me afadigo. Isso o quê? Para que ele se afadigava? A resposta no verso 28. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O trabalho do apóstolo Paulo era aperfeiçoar a igreja, edificar a igreja, apresentar a igreja perfeita em Cristo Jesus. É para isso que ele se afadigava. O objetivo dele, no último dia, era apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus, para que a igreja fosse edificada e Cristo fosse glorificado. Esse é o objetivo do seu trabalho. Muito bem, como ele alcança esse objetivo? Quais são as armas que ele usa? Será que ele usa de retórica? Será que ele usa de sabedoria humana? Será que ele usa de vãs filosofias? Será que ele usa de raciocínios falazes? Não. Ele fala que a arma que ele usa é o mistério de Deus, Cristo. No verso 26 ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você gosta do mistério, chegou o momento do sermão, do mistério. Às vezes a gente acha que na igreja presbiteriana não tem mistério. Tem. De fato, eu diria que aqui é a igreja que mais tem mistério. Aqui é a igreja que tem o verdadeiro mistério. Paulo fala do mistério, que agora Deus revelara aos seus santos. A pergunta é, de onde que Paulo tira essa linguagem? De onde é que ele inventou essa ideia de mistério? E a resposta é, da palavra de Deus, do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra mistério só aparece em um livro, Daniel, e só em um capítulo, no capítulo 2. Na verdade, aparece também em outro capítulo, mas não é relevante para os nossos estudos, é só uma citação. De fato, a palavra mistério aparece recorrentemente, é no capítulo 2 de Daniel. Você lembra da historinha contada lá? Você lembra daquele fato que aconteceu lá na Síria com Daniel e com o rei Nabucodonosor? Se não lembra, vou relembrar para você. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele acordou muito perturbado daquele sonho, mandou chamar todos os magos, todos os caldeus, todos os adivinhos, e falou, bora lá gente, tive um sonho, esse sonho está me perturbando, vocês vão ter que revelar o sonho para mim e dar a sua interpretação. Os magos disseram, claro rei, conta o sonho que a gente interpreta. Ele falou, não, você não entendeu, vocês vão revelar o sonho que eu tive e interpretar. Aí os magos se olharam, um olha para o outro. Não, rei, conta que a gente interpreta. O rei está dizendo, vocês estão querendo me enrolar. Vocês já entenderam o que eu falei. Eu não vou contar o sonho. Revela e interpreta. Eles disseram, não tem jeito, não tem como. Isso não pode, isso é coisa dos deuses. Nenhum homem pode fazer isso. Rei Nabucodonosor então ficou em fúria. Percebeu que estava rodeado de inúteis e mandou matar todos eles. Falou, baixou um decreto, falou, pode matar todos os sábios da Babilônia. Lembre-se que Daniel era um desses sábios da Babilônia. Daniel ficou sabendo da sentença que ele recebeu. E ele não ficou feliz de saber que havia sido sentenciado à morte. O que ele fez nessa situação? Foi para sua casa, chamou seus 3 amigos e fez uma vigília de oração. Vamos orar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus revele este mistério para nós. Pois bem, Deus teve misericórdia, revelou o mistério a ele. No outro dia ele foi à presença do rei e falou, rei, nenhum homem pode fazer isto que o Senhor pediu. Nenhum homem. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Este Deus revelou o sonho e a interpretação. O sonho do Senhor foi o seguinte, o Senhor sonhou com uma estátua, composta de vários elementos, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Veio uma rocha, que não foi cortada por mãos, esmiuçou aquela estátua e todos os seus elementos, e ela cresceu e se tornou grande montanha que encheu toda a terra, pois esta é a interpretação do seu sonho. A estátua e os seus elementos são vários reinos. O Senhor é a cabeça de ouro,
A parte de prata é o reino que virá depois do Senhor, que será inferior, e outro reino, e outro reino, e outro reino. A rocha é um reino suscitado pelo Deus do céu, que destrói, que destrona todos os outros reinos e reina soberano sobre toda a terra. E este reino, suscitado pelo Deus dos céus, jamais será destruído. Certo é o sonho, verdadeira é a sua interpretação. E o rei Nabucodonosor louva ao Deus do céu que revela mistérios e que revelou este mistério a Daniel. E você pode pensar, pronto, está aí. Mistério está revelado. A pedra era o reino. Show. Mas quem é o rei desse reino? E como é que esse reino vai se manifestar? E aonde que esse reino vai começar? E quem é que vai governar este reino? Será que é o descendente de Abraão? Será que é a semente da mulher? Perceba que o mistério não foi completamente revelado. O sonho foi interpretado, mas nós não temos detalhes do que estava acontecendo. Pois Paulo tem uma excelente notícia. Este mistério que permaneceu oculto dos séculos e das gerações agora foi plenamente revelado, porque agora Deus quis revelar aos seus santos qual é a riqueza da glória deste mistério, e aqui tem uma palavra importante, entre os gentios. Porque a palavra de Deus dizia em Isaías 2:2, que nos últimos dias, todos os povos afluirão ao monte da casa do Senhor, que se estabeleceria sobre toda a terra e sobre todo o outeiro. Cristo é o monte que se estabeleceu sobre toda a casa e sobre todo o outeiro. E para ele afluíram todos os povos. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é a semente da mulher. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele é o filho de Davi. Nele habita completamente, plenamente, toda a plenitude da divindade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias habitando em vocês. Gentios. Gentios não tinham parte com Abraão. Gentios eram estranhos às promessas. Gentios eram alheios à aliança de Deus com o seu povo. Mas agora, como está escrito em Efésios, Deus derrubou o muro da inimizade e fez de ambos um só povo. E agora Cristo habita em vós. Esta deve ser a sua arma, meu irmão. Essa deve ser a sua arma quando as potestades se levantam contra você, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua universidade, no seu curso, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro. Lute com as armas do mistério de Deus, Cristo em vós. Pregue o Evangelho. Não é errado estudar retórica, estudar técnicas de comunicação, não é errado estudar filosofia, sociologia, estudar os aspectos das humanidades, da nossa cultura, nada disso é errado. Contanto que todas essas coisas sirvam o propósito de fazer a luz de Cristo brilhar ainda mais. Em terceiro lugar, para finalizar a nossa mensagem, o terceiro aspecto da luta de Paulo, a parte inicial e final do seu texto. Paulo luta em alegria. Paulo luta por vós, com o mistério de Deus em alegria. E nessa parte a nossa mente pecaminosa começa a duvidar. A gente começa a pensar, meu Deus, isso aqui não pode ser verdade. Não é possível. Como é que um homem sente alegria em sofrer? Sente prazer em ser humilhado? Como é que ele se alegra em lutar? Como
Como é que isso pode trazer alegria para o seu coração? Isso não pode ser possível. Paulo não era humano. Irmãos, temos uma tendência muito forte de adquirirmos e de absorvermos os valores da cultura em que estamos. Existe um valor que é muito claro na nossa cultura e, de fato, em várias outras culturas e, de fato, ao longo de todo o tempo. A idolatria do conforto. Nós idolatramos conforto. Nós fugimos do sofrimento. Nós corremos da dor. Você já deve ter passado pela experiência de talvez estar no sofá, estar assistindo um filme. O filme é meia boca, né? Não é muito legal. Você pensa assim, acho que eu vou trocar esse filme, está meio chato. Aí você olha para um lado, olha para o outro, levanta a almofada, cadê o controle remoto? De repente o filme não ficou tão chato mais, né? Eu vou deixar aí mesmo, até que é legal, vamos ver o que vai dar, né? Levantar para trocar... Não, Deus me livre, deixa aí. Sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Você já ouviu essa frase? Uma frase que está ficando famosa hoje em dia. Sexta-feira, meio-dia. Quem foi que teve a ideia de trabalhar 5 dias e folgar 2, né? Não podia ser o contrário, trabalhar 2 e folgar 5? Seria muito melhor. Não vejo a hora de me aposentar. Meu sonho é me aposentar aos 35 anos. Viver de renda passiva o resto da vida. Aí, este é o sonho de todo jovem brasileiro. Irmãos, nós temos muita tendência a absorvermos os valores da cultura. Ficamos viciados em conforto. E ficamos completamente alheios ao que a palavra de Deus diz que deve ser a nossa luta. A nossa luta deve ser árdua, porém em alegria. Em alegria diante do Senhor. E por isso, você percebe que Paulo se alegra nos seus sofrimentos em favor da igreja por causa dos frutos que ele vê na igreja. No verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E no verso 5 do capítulo 2, alegrando-me e verificando, uma outra tradução poderia ser em verificar, alegrando-me em verificar a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A alegria de Paulo não vinha de uma espécie de masoquismo, ele gosta de sofrer. Não, ele não gosta de sofrer. Mas ele ama e ele se alegra em olhar para a igreja e ver os frutos do seu sofrimento na igreja. Quais são os frutos? Firmeza de fé em Cristo Jesus e um bom procedimento. Os irmãos sabem, minha esposa está grávida, a Emily está de 37 semanas e 6 dias, logo 38 semanas. Menininha Sofia está na boca do gol, está quase nascendo. Orem para que não seja durante a pregação. Amém. Dizem as más línguas, eu não sei e nunca saberei, poderei perguntar para minha esposa logo, mas dizem as línguas que quando a mulher está em trabalho de parto, né, muitas dores, mas no momento em que o neném nasce e que ela o segura em seus braços, parece que por um instante toda aquela dor sumiu. Parece que por um instante toda aquela dor nem aconteceu. Ela se alegra de ver aquele bebê. E as dores de parto parece que valeram a pena. Se assim são as dores de parto para que demos à luz novas crianças, quanto mais as dores de parto para que tragamos outras pessoas à luz de Cristo. Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas. Eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja completado, formado em vocês. Willis Banks sabia o que era sofrer dor de parto em favor da igreja. O seu trabalho em Juquiá, abrindo a sala da sua casa, pregando o evangelho todos os dias. O trabalho começou a crescer e eles quiseram construir um templo.
Nós estamos falando de começo dos anos 1900. E o Willis Banks então chega para as pessoas e diz, vamos construir o templo? Vamos. Onde é que a gente pode comprar tijolo? Tijolo? O que é tijolo? Não tem tijolo aqui perto. Não tem tijolo aqui perto? Não tem, não. Não tem fábrica, não tem fábrica de tijolo. Pois bem, eu já sei o que vamos fazer. O Willis Banks então propõe que eles construam uma olaria para fazer os tijolos e as telhas, para construir a igreja em Morrinhos. E eles mesmos fazem a igreja. Ele encontra o outro senhor, que também estava congregando com eles, que era mestre em carpintaria, e todos juntos, dedicando o seu trabalho, dedicando seus esforços, começam a fazer os bancos e as portas e os caixilhos para poder levantar aquela igreja. O que eles não tinham eram os vidros das janelas. E o Willis Banks não tinha como fazer os vidros lá em Juquiá. Mas ele viria para São Paulo. Tinha uma reunião de presbitério marcada. E ele veio para a reunião de presbitério a pé, de Juquiá até aqui. 200 quilômetros para a reunião de presbitério. A pé. Para não mentir, ele foi a pé só até Osasco. Lá ele pegou um trem para vir até aqui. Melhor, né? Tranquilo. Depois da reunião de presbitério, a sociedade de senhoras, né, agora a SAF, é sempre a SAF é uma bênção, levantou os recursos para que ele pudesse comprar os vidros. Ele comprou os vidros coloridinhos, estão até hoje lá em Morrinhos. A gente tem foto da tia Cacilda lá. Ele trouxe os vidros nas costas, a pé, até Juquiá. E Dona Exaltina, que é a sua filha, que está nessa foto também, relata que ele fez isso transbordante de gratidão e alegria. Irmãos, o nosso sofrimento não é vão. Nenhum sofrimento nosso é vão. Nenhum sofrimento nosso é para nada, se você está sofrendo em Cristo Jesus. Apocalipse 6:9, depois da abertura do 5º selo, os santos começam a clamar ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando não vingas o nosso sangue? Até quando não vens e estabeleces justiça sobre toda a terra? Até quando, Senhor? Você sabe qual foi a resposta divina para o clamor dos santos? Esperem mais um pouco. Repousem mais um pouco, porque ainda não se completou o número dos seus irmãos e conservos que hão de morrer, como vocês também morreram pelo Evangelho. Esse texto está dizendo que ainda falta crente morrer pelo Evangelho, para que Cristo volte. O seu sofrimento é uma peça do Senhor, do grande palco, do grande teatro, da grande história da redenção que Ele está montando. Alegre-se, regozije-se no seu sofrimento por Cristo Jesus. O sermão de hoje falou sobre lutar, sobre sofrer, sobre sangrar pelo Evangelho. Lutar pela igreja com a arma do mistério de Deus Cristo e transbordante de alegria. E falamos muito sobre a obra do Espírito Santo em Willis Banks, em Dona Vicência, em Dona Exaltina, e por meio deles também. Pessoas como nós, pecadoras, mas que se dispuseram a sofrer pela igreja. Disponha-se a sofrer pela igreja. Abra sua casa. Praticamente todas as igrejas presbiterianas começaram em uma casa. Abra sua casa. Pregue no trabalho, pregue na universidade, abra um grupo pequeno, fale com os pastores da igreja. Diga: eis-me aqui. Mas agora, para concluir, eu gostaria de ler as palavras de um outro homem. Um homem que, assim como o apóstolo Paulo, assim como a família Banks, já completou a carreira, guardou a fé. Um homem que lutou, que sofreu e que sangrou em favor da Igreja Presbiteriana da Lapa e de muitas outras ao longo da sua vida. E eu não poderia conceber palavras melhores que a dele, então eu encerro lendo
a saudação pastoral do reverendo Jorge Alberto Canelhas, a qual ele redigiu 18 anos atrás, em homenagem aos 80 anos da Igreja Presbiteriana da Lapa. E eu vejo muitas pessoas que talvez estavam aqui naquele dia. E eu gostaria que vocês ouvissem então a leitura desta carta, da carta deste guerreiro aos seus amados filhos. Diz assim: nossa comunidade tem uma história repleta de lutas e de vitórias. Toda a igreja de Jesus é assim. A promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela não significa de forma alguma que ela não atravessaria crises e problemas. Entretanto, nestes últimos anos, pela graça de Deus, temos experimentado um tempo de paz e progresso. Deus nos tem abençoado com muitas coisas novas e a nossa visão tem sido ampliada para ver o trabalho de plantação de igrejas e os campos missionários. Nossos cultos têm sido bem frequentados e nossa alegria em estarmos juntos é enorme, como demonstraram muito bem alguns instantes desta comemoração de 80 anos. Olhamos para trás com gratidão e olhamos para frente com responsabilidade e esperança. O nosso Deus não muda nunca e sempre haverá um grupo de escolhidos por Ele para continuarem a sua obra aqui na IPLAPA. Assim sendo, nós podemos dizer, como gosta de dizer cada jovem presbiteriano ao olhar para a história da UMP: eu faço parte desta história. Que cada um de nós se consagre, certo de que amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Um grande abraço do pastor que tem muita alegria e honra de ter sido escolhido por Deus para pastorear a IPLAPA. Reverendo Jorge Alberto Canelhas, São Paulo, 22 de agosto de 2004. Assim sendo, vamos entoar um cântico, irmãos, em resposta a esse sermão. Vamos cantar que estamos, por Cristo, sempre prontos a sofrer e que ergueremos bem alto o nosso pendão, a nossa bandeira do Evangelho, firmes, sempre prontos até morrer. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.